Olá a todos, obrigada por mais uma viagem nesta caravana, por mais uma semana, obrigada por estarem aí. Já sabem, hoje encerra este primeira season de podcast, a próxima que vão ver já vai ser a nova temporada. Foi uma viagem incrível, com pessoas maravilhosas, adorava agora que passasse aqui assim um review de toda a gente que passou por aqui e também acho que vou acabar da melhor forma. E pronto, queria-vos agradecer muito por tudo e por tudo o que fizeram. Continuem a partilhar, não se esqueçam, é muito importante partilharem para a caravana chegar a mais pessoas. Subscrevam o canal de YouTube, ativem as notificações para receberem sempre os novos episódios. Agora é importante que venha uma nova season. Podem ver também para trás, claro, os que não viram, acho que é de ver todos, porque não há um que eu diga que não gostei. Adorei todas as pessoas que aqui passaram e espero continuar muitas viagens mais este ano e por aí afora. E baixem as aplicações para o telemóvel, que é mais fácil quando precisamos de ir e de estar a mexer e não sei o que, ficamos só a ouvir, é muito melhor, acho eu, mas há quem também goste de ver a imagem, portanto tem o YouTube para isso. E pronto, sem mais demoras, vamos começar esta caravana especialíssima, a última desta temporada. Os teus amigos convidam-te para ir à casa deles ou disfarçam com medo da profissional? Eu espero que me convidem. Eu espero que isso não seja Mas deve ser uma grande pressão. Ter tudo numa salinha que não... Exato. Não, acho que os meus amigos a sério não se importam com isso. E tu não vais tipo assim... Olha, fazias isto aqui e não... Não fazes isso? Não. Ao princípio, se calhar, dizia uma coisa ou outra, mas eu acho que com a vida aprendi que cada um é o que é e respeita-se, não é? Sim. Esta aqui até parece que é de propósito. Preferias nunca mais usar turbante? Olha, de propósito. Quando era para os computadores. Quando vis... Exato. Ou passares a usar sempre franjas? Olha, é porque eu descobri na internet Não, mas eu sempre usei franjas. Sempre usei franjas. Sempre. Quando era a menina das franjas. Eu prefiro o turbante à franja, vou ser sincera, por isso eu acho. Mas eu li foi uma coisa que tu não gostavas mesmo, é franjas, se calhar é franjas. É franjas? Franjas. Não é franja. Sim, franjas, não é franja, é franjas. Não consegues. Acho giríssimo o look, mas sabes aquela coisa, aquelas bonecas que se mete, antigamente se recortava e metia-se, não tem nada a ver comigo. Por isso não encaixa. Nada não encaixa, vê-se mesmo que não tem nada a ver, por isso franjas eu não consigo, por isso o turbante fica. Tá bem. Não, nunca mais usavas turbante ou passavas a usar sempre franjas? Não, eu como nunca vou usar franjas. Sim, nunca mais usavas turbante. Nunca mais usava turbante. Perdias a tua identidade. Não sou só turbante, dá muito jeito, sobretudo para a fase 4 filhos pequeninos que não dava para pentear. Foi assim que comecei mesmo a usar. Essa fase, se calhar, preferia usar franjas e não abdicava de turbante. Alguma vez o teu marido pediu admissão? Não sei se lhe passou pela cabeça. Eu diverti-me tanto a fazer isto, não imaginas? Adoro essa pergunta, para te perguntar hoje se lhe passou pela cabeça. Nós somos partners, por isso, tanto admissão como despedir um ao outro. Mas eu acho que isso não já vamos falar cabeça. Sobre essa relação 24/7, não é? Exatamente. Como é que gostavas, agora mais sério, como é que gostavas que os teus filhos te recordassem? Corajosa. Sim. com força, e acho que é o que eu mais quero passar, mesmo para as pessoas que eles forem, não é? O que mais me fez sobreviver às vezes à culpa da mãe que trabalha foi o exemplo que eu estava a passar. Na minha perspectiva, eu acho que cada mãe faz a escolha que tem que fazer para a sua família, para o seu módulo. Para mim, como não havia opção e no fundo eu tinha uma carreira que adorava, não queria abdicar e ao mesmo tempo não queria abdicar de uma família grande, acho que eles verem uma mãe malabarista e corajosa, para mim é uma coisa que me preenche o coração. E acho que passas muito isso mesmo. Espero eu. Palavra preferida? Vazio. Porquê? Porque é o princípio de tudo. Costumo sempre dizer que... É mesmo giro, eu adorei, tipo, vazio, como assim? Porque eu vejo as coisas ao contrário, eu entro num espaço e já estou a olhar para o potencial. E eu hoje em dia faço isso com pessoas, faço isso com os meus filhos, faço isso com a minha equipa. Isso tem a ver também com o não julgamento. Tem a ver, é uma maneira de vida também. E sou muito positiva, muito. Fiquei assim.
venho de uma educação muito negativa, que é o Liceu Francês, que são militares, e em qual eu não me enquadrava, mas aceitei e fui à letra, mas mais tarde vim a perceber o que é que potencializa ser-se positivo. E então olhar para um vazio e ver o vazio como o princípio de tudo é uma forma muito positiva de ver que a vida é assim, que as pessoas são assim, que os espaços são assim. Adoro a palavra. Muito giro. É a primeira vez aqui, vazio. Nasceu em Lisboa, viveu no Estoril e, embora grande parte da sua juventude tenha sido passada na capital, pois estudou no Liceu Francês, dos 13 aos 17 anos. De 95 até o ano 2000, partiu para Londres e formou-se em Arquitetura de Interiores e Artes Decorativas. E lá também começou a sua carreira, já vamos saber todos os pormenores. Regressou para a empresa da mãe e no seu coração trazia a vontade de partilhar a vida com Miguel, agora marido, seu marido. Valha-nos a passagem de ano do ano 2000, numa tenda de circo no Monte Alentejano, porque desde aí nunca mais se largaram e tiveram 4 filhos em 5 anos. God. Juntos, em 2008, assumem a liderança. Eu nunca sei se isto está completamente certo, sim, portanto, se estiver errado, diz-me. Assumem a liderança da empresa, tanto a nível de gestão como de projetos nacionais e internacionais, quando a sua mãe ficou doente. Não contentes, lançam-se em Angola e depois vão viver para Singapura com os filhos, um à parte, em 3 escolas diferentes. Em 3 escolas diferentes. 4 filhos em 3 escolas diferentes em Singapura. Redescobriu-se há 3 anos, depois de pedir ajuda a uma life coach, e tive de cortar muito nesta biografia, porque a sua vida dá muito mais do que um podcast. Agarrem-se que esta caravana vai andar muito. Tenho a honra de ter a bordo alguém que tem um estilo camaleónico, não é? E é uma das mais premiadas designers de interiores portuguesas, Gracinha Viterbo. Obrigada por estares aqui. Obrigada pelo convite. Eu tenho tido a sorte de ter conseguido muitas pessoas que as pessoas me pedem para trazer aqui. E tu és uma pessoa com muitas coisas a acontecer, com muitos filhos. E eu estava sempre tipo, será que ela vai conseguir vir? E depois convidei e lá vieste. Obrigada, assim é como os amigos convidarem para casa, não é? Exato. Não, obrigadíssima, adorei. É pena porque vou ter aqui, és a última desta temporada, a próxima já vou ter aqui um refreshzinho. É tá pena, assim apresentava-te o meu espaço, exatamente, temos que combinar. Olha, e então isto, Liceu Francês, como é que foi? Tu cresceste cá no Estoril? Estoril, ia todas as manhãs. Eu acho que me deu uma coisa que eu gosto muito, que é acordar cedo. E ainda hoje em dia pratico, está no meu relógio biológico, por isso acordava às 6 da manhã e ia todos os dias, desde os 3. Porquê que foi o Liceu? Porque os meus pais já tinham estado no Liceu Francês, e o meu pai diz sempre que foi uma combinação de contrato de casamento, é que os filhos dele iam para o Liceu Francês. Por isso... O que é que tem assim de especial o Liceu Francês? Eu acho que foi mesmo por eles terem lá estado e terem a ligação de antigos alunos. Também está muito das línguas e não sei o quê, dá alguma preparação que se calhar não temos tanto aqui nos liceus. Se calhar, mas eu acho que foi mais por os meus pais terem lá andado. Foi uma coisa de tradição de família e nós acabámos sempre por continuar e ficar até ao fim. Como é que foi a tua infância? Tipo, uma mãe super trabalhadora, tens logo daí o exemplo. Também, sempre acompanhava muito. Costumo dizer que eu, em vez de ir para parques, ia para pedreiras. Exato. E para antiquários e por isso acabei por, eu acho que desde pequena, estar num meio que me fez ver as coisas de outra forma. Quer dizer, eu pintava as plantas no escritório, estavam vazias. As plantas das casas? Das casas e muitas outras coisas, por isso eu acho que... A tua mãe levava-te muito? Levava, porque eu sou mais nova, de 3. E sou muito mais nova, não muito, mas bastante. O meu irmão tem 7 anos a mais que eu e a minha irmã 5. E então eu era que estava mais com a minha mãe, ia para todo lado. É o que me acontece com a minha filha mais nova. É 5 anos de diferença e 7 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso, e eu também sinto isso, que ela é a que fica agora, não é? É a companhia. Sempre ouvi dizer que eu era a companhia. Sim, ainda por cima gostava, por isso acompanhava bem, não refilava, gostava de ir aos lugares, fazia perguntas, falávamos imenso, por isso eu acho que foi desde pequena um caminho. Giro. Sinto muito isso com a minha filha mais nova. Por isso traz coisas boas, então. Ótimas. Independência também, porque eu acho que somos os que ficam ali mais tempo e ao mesmo tempo não se é um filho único, mas tem-se a oportunidade de ter conversas que às vezes o mais velho é atropelado por os outros 2 ou 3 e não tem tanto, por isso eu acho que é ótimo. Que giro. E então, uma infância boa? Uma infância ótima, no Estoril, fui sempre...
A nossa família é muito unida, por isso sempre com os meus avós na mesma rua, tudo muito familiar. Ao mesmo tempo havia uma independência grande de estar em Lisboa a estudar, desde os meus 11 anos que eu vinha sozinha. Ias sozinha? Comboio? Ia, quando era pequena, ia de autocarro, ou com os meus pais que iam trabalhar para Lisboa, um autocarro de escola. E depois, a partir dos 11, sempre fui com a minha mãe para Lisboa, porque era uma coisa que ela não abdicava. Íamos a dançar no carro, a cantar, e à conversa. Já os meus irmãos estavam na universidade, olha, coisa da terceira. E eu acho que era a última, então ela queria aproveitar. E depois vinha, desde os meus 11 anos, que vinha sozinha de Lisboa, apanhava o autocarro e até Alcântara, apanhava o comboio em Alcântara, até ao Estoril e depois ia a pé para casa. E isso também me deu sempre uma introspeção. Às vezes vinha com amigos que viviam ao pé de mim, às vezes ia sozinha. E sempre achei bastante independente e gostei dessa independência que os meus pais me davam. Pensas nisso agora com os teus filhos, que nós somos tão protetores, não é? Que eles não andam tanto sozinhos. É verdade. Isso dará as coisas mesmo boas, não é? Eu também andava super sozinha e ia buscar os meus irmãos mínimos, nem sei como é que me deixavam. É mesmo. Eu às vezes tento até puxar para esse lado, sendo que há cuidados que temos de ter hoje em dia que antigamente nem passava pela cabeça aos pais. Não se sabiam. Eu acho que acontecia tudo na mesma, mas não se sabia. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando estive em Singapura, onde é um lugar muito, muito seguro, tinha a oportunidade de fazer com o meu filho mais velho coisas que eu fazia em mais nova aqui, porque ele já ia sozinho a alguns sítios, e depois, quando cheguei cá, foi difícil de explicar que ele já não podia. Eu acho que Portugal é muito seguro, mas temos de ter certos cuidados. Sim, claro. E então, Liceu Francês, sempre soubeste o que é que querias ser? Desde muito pequena. Muito pequena. Tens assim de memória quando é que... Tens. Muito claro. Estava a ler a Fada Oriana e há uma altura em que está os móveis todos de uma sala a discutir. A cadeira está em cima, com o braço em cima do sofá e eu conectei com aquilo, se calhar também porque andava com a minha mãe para todo lado e era exposta a um mundo estético, a um mundo de trabalhar espaços, obviamente, e olhei e disse, eu quero ser a Fada Oriana. Eu quero ser a Fada Oriana, que chegava ali e resolvia a situação. Não só a pensar no lado superficial, mas a ir mais além. Eu acho que eu tive sempre isso em mim, é que o meu trabalho não é escolher coisas bonitas, não é escolher cores porque gostamos das cores, é muito mais que isso. Há um trabalho emocional, há um trabalho psicológico, há um elevar da vida dos outros que me agarra e que me desafia a cada projeto. E eu acho que desde pequenina que eu tinha essa vontade, que é poder ajudar de alguma forma, através da minha profissão, a elevar ou a melhorar a vida dos outros. Que giro. E a tua mãe começou a perceber isso ou não? Que tu... Ao princípio não ligava, ninguém ligava, porque parecia que era, obviamente, a filha a dizer que quer ser igual à mãe. E depois eu continuei, quer dizer, sempre... Deram-te, no fundo, a liberdade de teres mesmo a certeza? Deram. Eu comecei a trabalhar muito cedo na empresa da minha mãe, aos 14. A sério? O que é que fazias? Telefonista. Achava-me independente e super responsável. Mas isso é espetacular, não é? Um pai poder dar o primeiro emprego ao filho e poder torná-lo mais empreendedor. Claro que sim. E havia o meu marido está sempre a dizer que quando os meus filhos tiverem 16 anos, não sei o que, vai fazer logo deles trabalhadores estudantes, fazer aquela... O meu também diz a mesma coisa. O Miguel é igual. Que é para... Podem trabalhar, estudar ao mesmo tempo e descobrir outras coisas e viver a parte prática, não é? É tão importante porque nem todos vão ser arquitetos, engenheiros, advogados e médicos. Quer dizer, e hoje em dia acho que temos que ter abertura para um leque de outras opções. Só vais descobrir se meteres as mãos na massa, não é? Exatamente. E acho que há também esta coisa de não deixarmos ou não podermos deixar fazer tanta coisa como antigamente também os impede de descobrir quem são. Pois é. Não é? É mesmo. Pronto, e estávamos aonde? Estávamos na tua mãe, que ninguém te condicionou. Com 14 anos comecei a trabalhar e era a telefonista de verão. Enquanto ainda consegues fazer? Como é que atendias o telefone? A TH Saviter, bom dia. Já nem lembro se dizia quem que falava. E como é que fazias? Não tinhas que tirar? Havia ainda há vários departamentos. Não tinha. Ao princípio, aqueles primeiros dias com nervosismo, se carregava no botão direito ou esquerdo, quer dizer. E depois era passar os recados, era... o correio das triagens, era uma coisa muito básica, mas fiquei a conhecer bem a equipa,
a interagir com as pessoas. Eu era bastante tímida, por isso para mim era um esforço estar ali na frente das pessoas que entravam. Como é que foi? Foi a tua mãe que teve essa ideia de te Não, pôr ali? Foste tu que pediste? fui eu que pedi, porque gostava de estar no escritório. Não sou uma pessoa de praia o dia todo, por isso também dava comigo a ficar em casa sem fazer grande coisa o dia todo e queria, com aquela idade já me queria sentir um bocadinho produtiva. E gostava, queria estar ali, queria ir para Lisboa, por isso foi assim. E depois, como é que começaste a subir na carreira? Era muito curiosa, e então nem podias passar recibos verdes com essa idade. Não, eu acho que não ganhava nada, era mesmo só para, ao princípio foi só mesmo para... Eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que pode ser polémica, mas isso é considerado trabalho infantil. Pois não sabia, Mas foi vontade própria. Exatamente, não, mas que eu às vezes vejo, eu se calhar agora vou ser morta por dizer isto, mas eu vejo, nós fomos agora ao Alentejo e havia uma família toda a trabalhar num café, as miúdas todas, e eles estavam tão felizes ali todos em família, a dinâmica que se cria em família, e as pessoas falam muito trabalho infantil e não sei o quê, mas há coisas que se perderam. Tradições. Não é? Que passa de geração em geração. Não é tipo não irem à escola, não estudarem, não sei o quê, mas o dar apoio à família é uma coisa. As crianças ganham muito, e os pais, e a relação. Estão a contribuir. Eu acho que a casa uma pessoa tem que ver, mas os meus filhos adoram ir para o meu escritório e nós temos os nossos próprios estufadores, as costureiras, e a Alice adora e pergunta, quer aprender a cozer e quer. Claro, é tão bonito. Esteve a ajudar o estufador, mas ali. Depois da escola, mas gosta, eu não impeço, obviamente há o lado todo de segurança que se tem que ter, de não espetar um prego no dedo. Mas acho que se perdeu muito, respeitando, claro, os direitos das crianças, claro, não é? Claro, mas essas coisas trazem... eu via aquela família e achei aquilo maravilhoso, e é como tu, não é? Pediste para estar ali. Para ir, porque gostava de estar ali. E também, se calhar, por a minha mãe trabalhar e não ter o tempo todo para a família, também era uma maneira de estar mais perto, com ela. Não é? Por isso eu acho que há imensas razões por detrás dessas decisões que às vezes as famílias tomam. Isso é muito giro. E pronto, e depois fui subindo. Porque ia pedindo para arrumar as amostras, para ajudar quando estavam a montar as apresentações, ia fazendo perguntas, ia para o departamento de desenho, o departamento de orçamentação eu não podia, mas fazia perguntas e fui percebendo como é que a roda girava. Quando é que largaste o telefone? Quando é que larguei o telefone? Eu acho que para aí aos 17. Aos 17. Foi contratada uma pessoa para ocupar o teu lugar? Não, eu só ia quando a pessoa do meu lugar estava de férias. Ok. Eu ia para lá, antigamente em agosto parava-se completamente, não é? Por isso não havia ninguém para atender o telefone e eu ia alegremente para preencher. Por isso depois fui descobrindo o que era este mundo a nível... do behind the scenes, não é? E como é que se montava as coisas, como é que se chegava do zero a um projeto final. Foi tudo muito natural, então. Foi. E eu rapidamente percebi que me sentia bem ali, que era um lado... Eu também fui sempre muito criativa. Eu acho que se tivesse voltado atrás, se calhar até era diagnosticada com síndrome de déficit de atenção, porque mexia-me imenso. Ainda bem, hoje em dia ajuda-me imenso, porque tenho os filhos, tenho o trabalho. Exato. Mas era uma pessoa muito agitada e muito ativa, e percebi que este trabalho tinha isso e que era uma coisa que me preenchia, picava os pontos todos. Completava, no fundo. E por isso fui crescendo dentro das responsabilidades, e depois quando chegou a altura de escolher a universidade, eu acho que já não tinha dúvidas. Não tinhas nenhumas? Não tinha mesmo Foste dúvidas. para onde? Fui para a Inglaterra, fui para Londres, concorri e ganhei uma bolsa na altura com a União Europeia. Tinha uma série de bolsas para alunos, e eu com as notas, porque era boa aluna. Sim. E com depois as entrevistas lá para onde queria ir, fui para um sítio que foi espetacular, porque era a antítese do Liceu Francês. O Liceu Francês era estrutura, organização, planeamento, que hoje em dia também me dá imenso jeito. Sim. Mas fui para uma universidade que parecia o Fame, aquela série do Fame, mas a ver com artes. E eu chego do Estoril, certinha, Liceu Francês, tirava as notas, ainda sublinhava 3 cores diferentes, numa universidade completamente fora, que me desconstruiu e construiu outra vez. Foi espetacular. Que giro. E dormias lá? Dormia lá. Na faculdade mesmo? Não, tipo tinha com outros alunos, ao princípio com outros alunos, e depois uma pessoa a certa altura já se organiza sozinha, mas Sim. o primeiro ano é sempre em dorms. Exato. Eras muito nova, como é que... Tinha 18 anos, acabadinhos de fazer, há um mês. E foi um mundo novo. Ainda mais sempre junta com a tua mãe, como é que foi? Sempre. Mas olha, eu queria imenso ir.
Os meus pais ainda tentaram que eu ficasse, talvez por ser a mais nova, Sim, mas eu queria percebo. imenso ir. Talvez já não quero. Já não quero. Quando for, eu também imagino Vai que custar, não é? mais quer que vão, para onde quer que eles queiram ir, custa sempre. Custa. E o meu mais velho vai mais cedo, de certeza. Por isso, Já vamos falar dele, porque se calhar temos aqui pois, um Cristiano às Ronaldo vezes- em potência. às vezes ainda me acordo de noite a pensar, será que ele vai já para o ano? Mas Pois. ele quer também, porque eu acho que há crianças que não são assim e há outras que são. Eu acho que nós temos que estar atentos ao espaço que eles querem ter Sim. e ser corajosos nesse aspecto e deixá-los E ir. apoiar, não é? Sim, e pode ser um erro e podem ir e voltar, e pode não ser, e pode Estamos ser cá essencial. não é? Estamos cá com os braços abertos para se Exatamente. correr mal. Exatamente, por isso fui, e foi espetacular. E foi uma grande aprendizagem estar sozinha fora, o deixar de ser a mais nova, Sim. e em vez de ser um peixe grande num aquário, ser um peixe pequenino no oceano. Uma pessoa tem que aprender a andar outra vez. Eu acho que gostei tanto que depois na vida fiz isso várias vezes, mas aprende-se imenso, e sobre nós, sobre os outros, sobre as relações humanas. Não é só a universidade, acho que se cresce, claro. Sim. Como é que falavas para casa? Já havia Na altura telemóveis e não, não sei o quê, não? era, como é que se chama aquilo? Collect call, que era uma pessoa sim, ia ao telefone, era a pedia para cobrança. ligar e era a cobrança. E então não tinha telemóvel, só tive telemóvel 2 ou 3 anos mais tarde, porque a minha mãe andava à minha procura, telefonava para casa e eu não estava lá. Sim. E eu tinha acabado por ir dormir à casa de uma amiga. E quando cheguei a casa, quando fui para a universidade, vieram-me buscar no meio de uma palestra enorme. Eu comecei a tremer, porque eles só vinham mesmo chamar quem era uma urgência. Achei que tinha acontecido qualquer coisa a alguém da minha família. Tive que sair da palestra, onde estavam para aí 100 alunos, e faço a cobrança, não é? Ligar para Sim. casa, e quando ligo, a minha mãe diz: eu estou-te a ligar desde ontem e estou preocupadíssima. E não era nada, quer dizer, Não era estava só nada, preocupada. Não era nada. E Tinha, tu ficaste ainda tinha preocupada gravadores a em- seguir. Fiquei. Mas a partir daí é que decidi mesmo ter um telemóvel, que na altura não era essencial, não Sim, é? Estávamos sim. habituados Como a é que é viver sem. possível, não é? Hoje em dia já não sabemos o que é. Completamente. Eram Que é aqueles vida. pequeninos Nokia que se trocava as Eu cores. também tinha esse. Adorava. E foi uma Que giro. aventura, foi muito giro. E depois acabaste o curso, foi 4 anos? Acabei o curso, Claro. foi 4 anos, em que fiz arquitetura de interiores, e depois fiz especialização em artes decorativas, e depois comecei a trabalhar o 5º ano que lá estive com a Kelly Hoppen, que é uma designer sul-africana, mas que vive em Londres, e foi espetacular, porque ela era uma pessoa também de uma cabeça muito gira, a maneira que ela formava as assistentes e puxava para nós, era muito engraçada. Também respeitava cada uma de nós como nós éramos, não nos obrigava a seguir, não nos obrigava a ser uma cópia dela. E hoje em dia eu faço muito isso com a minha equipa, porque acho que é importante A individualidade, um não é? Sim, e a pessoa sentir-se nela própria. É isso que eu luto pelos meus filhos, pela minha equipa e pelos meus projetos, e é tão importante sentir-nos válidos por quem somos, obviamente ter mentores e crescer com eles, mas poder estar num lugar como eu tive com ela, onde era aceito como era, e a partir daí havia um crescimento, foi importantíssimo também depois para eu, hoje em dia, como mentora das minhas assistentes, poder puxar por elas. Muito antes disso, aí tinhas 18, mas muito antes, aos 12, conheceste o Miguel. Conheci o Isto Miguel. é mesmo engraçado. Aos 12, não fazia a mínima ideia Que ia ser o homem da tua vida. Mesmo, na altura, nem pensar, era só o amigo de um vizinho. Eu tinha 12, ele tinha 14. Como é que se conheceram? Como é que foi? Conhecemos Mas achaste o giro? Nada mesmo, nada. E depois, durante a vida, durante os próximos 10 anos, entre os 12 e os meus 22, foi quando nós nos apaixonámos. Na tenda? Na tenda de no circo. Alentejo. Olha, depois a nossa vida é um bocadinho um malabarismo de circo, se calhar já era um sinal. Exato, vocês são tipo para um filme, não é? Uns nómadas. Mas acho que na altura não liguei nenhuma, aliás, até depois. E ele a ti? Ele também não, ele diz que também nada mesmo, eram amigos de amigos e víamos-nos de vez em quando. Depois, durante a vida, encontrámos-nos em sítios muito peculiares, no meio do Rio de Janeiro, sim, no meio do nada, em Londres. Sempre fora? Também, não, e cá também no meio do nada, mas eram sempre um olá, um adeus, às vezes nem isso. E até me lembro uma vez em Londres de o encontrar em casa de um amigo, e de chegar a casa e dizer a uma amiga: aquele Miguel é realmente, não tenho paciência. Não tenho paciência. A sério? Sério. Isso acontece tanta gente, isso é muito engraçado. Pois é, mas
aquelas clichês, que Sim. eu não sou nada de clichês, e aqueles clichês que olhando para trás, eu digo que é engraçado, não me passava pela cabeça. Sim. Mas aquele era irritante? Nada, Irritava-te? não tínhamos mesmo nada a ver um com o outro. Aliás, Sim. tínhamos, mas não sabíamos que tínhamos. Exato. E porque éramos os dois muito esportistas, tínhamos imensas coisas em comum, de valores de vida. Mas o que é que disseste? Porque é que chegaste e disseste isso? Porque ele disse uma olha, frase se calhar qualquer. foi uma noite em que ele estava a fazer palhaçadas e eu não achei piada nenhuma por isso. Exato. Se calhar disse isso. Mas lembro-me perfeitamente de dizer. E depois, então agora vamos para a tenda. Como Sim, é que foi? a tenda, arrastaram-me para essa tenda porque Era passagem de ano e tu passagem de ano odiavas, 2000, não era? não gostava de passagens de ano, gosto de acordar cedo, como te disse há bocado, e adoro desporto, estava pronta para acordar no dia 1 de janeiro, pronta para o novo milénio, em grande, a fazer o meu desporto. E as minhas amigas arrastaram-me, não me deixaram ficar em casa, levaram-me para a tal festa no Alentejo, e eu lembro-me também de saltar. Há assim momentos que me lembro muito claramente, lembro-me de estar a saltar de um banco enorme que puseram no meio da tenda para as pessoas saltarem com o pé direito. E eu lembro-me de estar a saltar, de ver as pessoas todas, estavam centenas de pessoas, e a dizer, será que o homem da minha vida está aqui? Lembro-me de quando saltei, Sim. pensei isso, mas não estava nem aí Sim. à espera de um filme de romântico naquela noite, não é? Estava só a pensar assim, foi o que me veio à cabeça Sim. na entrada do ano 2000. E depois, lá no meio, começámos a falar, não nos víamos há imenso tempo. Naquele dia o diálogo pegou. Ele não estava tão Se calhar parvo. ele não estava a fazer tanta palhaçada e eu também estava com a radiofrequência in tune. Sim. Por isso acabámos por falar muito tempo. Ele acabou por me pedir o telefone e eu não lhe dei. Disse depois, se ele quisesse, que descobria, e que tínhamos amigos em comum. E a partir daí ele lá descobriu o telefone. Tivemos 2 amigos que ele mais ou menos falou, que acabaram depois por nos juntar. Por coincidência encontrámos-nos uma semana mais tarde num jantar e também começámos a falar e falámos imenso tempo, e depois a partir daí começámos a combinar almoços, jantares, Por coincidência, encontros. essa por coincidência. Eu não sei se foi ele que pediu para eu ser Claro, convidada. olha qual coincidência, uma semana depois. Olha, se calhar, olha, vou-te perguntar. Vais ter de descobrir. Isto é tanga. Por acaso, olha, nunca lhe perguntei essa, vou-lhe perguntar. Achei que Eu tinha sou sido muito difícil. boa para estas coisas. Tenho que lhe perguntar. Olha que tu me disseste aqui Isso uma foi na os cabeça. amigos, claro. Deve ter sido, olha, já não. E correu bem, olha, começámos a combinar coisas, à tarde, do almoço à tarde e à noite, Sim. e depois já não nos largámos. Então, até hoje. Até hoje. Olha, e depois foram viver fora. Casaram? Casámos. Não, fizemos Passado as coisas quanto todas tempo? um bocadinho ao contrário. Fomos Sim. viver juntos. Na altura foi um bocadinho controverso para as Quanto nossas tempo famílias. depois disto, da tenda? 5 anos. 5 anos. Acabámos então- por ir viver juntos. Já tinham 4. passado imenso. Sim, depois tivemos o Santiago primeiro. Uhum. Eu, quando fiquei à espera de Santiago, proibiu de me pedir em casamento ou qualquer coisa parecida, porque Não querias que não fosse uma queria desculpa. nunca que fosse uma desculpa, e queria que fosse completamente fora do contexto filho, e queria que o Santiago soubesse que nós tínhamos tido o Santiago porque queríamos o Santiago, não era Sim. porque aconteceu. Então depois ainda demorou um bocadinho, e ele, coitado, todas as oportunidades que tinha de me pedir, eu desviava e não queria, né? Até que um dia cheguei a casa e ele estava de blazer, e eu perguntei-lhe, porquê que estás de blazer dentro de casa? Ele tinha-se posto todo como na cabeça dele mandava a regra, e com o Santiago ao colo pediu em casamento. Foi uma coisa, foi muito bonito, cheio de velas, e eu ali a pensar, ainda estavas tipo... não, porque eu Mas queria porquê? mesmo, eu queria, obviamente, era o homem da minha vida, Sim. mas não queria nunca que fosse o pedido que fosse por causa de termos um filho, e não fosse porque ele Sim. queria passar o resto da minha vida comigo. Não era uma coisa essencial na minha vida o casamento. Já estava casada com ele, quer dizer, já vivia, já tinha... Mas depois, hoje em dia, faz sentido. E foi lindo o casamento. Às vezes, eu no outro dia percebi que houve uma história qualquer, já não sei muito bem, mas como não eram casados, ele não tinha algo, não pôde ir visitar ao hospital, ou não pôde, era assim uma coisa qualquer. não sabia. Havia assim uma Por coisa, causa disso. uma confusão, assim, mas vale casar, que horror. Exatamente. Já se é indiferente, Claro, casem-se. Claro. Por isso foi o máximo ter o Santiago lá no dia do casamento. Nós costumamos dizer aos nossos filhos que o Santiago representou-os a todos, por isso estava lá, e em representação dos 4. Giro. E depois foram 4 em 5 anos de seguida. Tivemos cá em Portugal todos, estávamos cá a viver. Quando é que contrataste o Miguel? Calma, como é que o Miguel... Não, o Miguel não fui eu que contratei, mas foi outra coisa que me surpreendeu, porque Sim. o meu irmão trabalhava connosco e fazia o lado mais de gestão
da empresa, numa altura em que a empresa estava a crescer. E, entretanto, o meu irmão, a minha cunhada é americana, casou-se com a minha cunhada e foram viver, decidiram ir viver para fora. Perderam o gestor. Perdemos o gestor e um dia o meu irmão diz-me, Gracinha, eu já era namorada de Miguel, já estávamos juntos, e o Miguel trabalhava numa empresa que toda a gente deve conhecer porque eram os rubeçados Heller, que eram aqueles rubeçados de diamante, que eram todas as cores que abriam-se, que nós todos abrimos, e ele era o diretor-geral da Heller e tinha muita experiência de gestão de empresas e teve o primeiro site de vinho do Porto em Portugal, que era o Porto Wines, porque estava a começar a internet na altura. E aquela conjugação, na altura o meu irmão falou com ele e achou que fazia sentido que ele ia ter cabeça para lidar com criativos, porque eu acho que gerir criativos é todo um universo, exatamente. E um dia disse-me, olha, falei com o Miguel e ele achou giro o desafio e estamos a pensar que seja ele que vai, estávamos a entrevistar, que vai ocupar. E eu fiquei assim. Nunca te tinha ocorrido? Não, nunca me ocorreu. Por isso. E o Miguel não te contou? Não, primeiro queriam ter a certeza, primeiro contou o meu irmão, depois queriam a minha opinião, saber se eu conseguiria. Sim, podiam ter dado cabo da tua relação, imagina. Exatamente. E na altura ainda não havia Santiago, isto foi antes, foi em 2001. Essa contratação foi muito precoce. Foi muito precoce. Já foi há muito tempo, por isso, eu não tinha noção. De 20 anos, ele também está lá há 19, eu estou há 20. Não tinha noção, achei que ele tinha 20 depois. Não, foi 2001. E ao princípio lidámos com ajustes, não é? De quem trabalha e tem uma relação e que às vezes tem que discordar no trabalho e depois tem que estar bem cá fora, não é? Por isso há todo um tango que uma pessoa aprende pela vida fora, quando se trabalha junto com quem se tem uma relação. Mas olha, aconteceu, foi espetacular. Hoje em dia não vejo estes últimos 20 anos sem o Miguel ao meu lado, profissionalmente, e até acho que a Viterbo está onde está e esteve onde esteve e chegámos onde chegámos por causa do Miguel, porque é uma pessoa que tem uma visão muito gira, planeia à frente, é a estrutura que uma empresa criativa precisa e que nos levou a fazer vários passos que se calhar não tinha feito se ele não estivesse lá. Quando é que vocês vão para fora? A tua mãe ficou doente? Minha mãe fica doente em 2000, se calhar eu soube na altura que o Santiago nasceu, em 2004. Isto depois levou até 4 anos, mais ou menos, até assumirmos a liderança da empresa. E depois eu começo a trabalhar fora em 2008, 2009, ainda na Europa, porque já estávamos a começar em África, mas tive alguns clientes que me levaram para a Suíça e onde eu fiz alguns projetos. Testei águas um bocadinho internacionais e correu bem em toda a logística da empresa, da equipa, de estar um bocadinho remotamente, não é? Quase como agora hoje em dia as pessoas estão a fazer por causa do Covid. Exato. Mas nós começou naquela altura e correu bem toda essa experiência, tanto na Europa, como depois o arranque em África e em Angola, com os projetos que tivemos lá, e abrimos uma loja lá. E começámos a ajustar esta vida família-trabalho, porque nunca viajávamos juntos, essas coisas. Quantos é que já tinham nessa altura? A Alice nasceu em 2010, por isso quando começámos tínhamos os 3 rapazes. Houve ali uma fase em que eu estive à espera da Alice e depois ela nasce em 2010, em fevereiro, e eu com a Alice já não parei mesmo de trabalhar, foi direto. Ela vinha comigo para todo lado cá, se calhar na 3ª semana já estava naquelas aqueles bolsos que se metem, no canguru. Exatamente, no canguru. Já vinha comigo para todo lado, mas também na 4ª uma pessoa já vai tudo já não há livro de instruções. Exatamente, ela também já parecia que já vinha ensinada, não é? Por isso... Ela ela gosta dessa área? Gosta. Ui. Gosta. Vai passar para ela. Muito criativa. E o Benjamin também. Eu acho que são os 2 mais criativos. Aliás, já os ouvi a conspirar que um dia vão trabalhar juntos. Vão-te sacar a empresa. Digam-me quando for, que é para eu ir tirar férias. Exato. Que giro. E foi giro. E olha, e começámos e... Como é que foi? Decidires mudar com a família toda, com miúdos pequenos, sem ninguém para ajudar? Olha, como é que foi essa decisão? Nós já tínhamos um bocadinho a rodagem feita de as viagens para Angola e para alguns projetos que tivemos fora na altura. Porque em Angola tiveste sempre cá. Sempre cá. Sim. E ia bastante. Só em Singapura é que foste mesmo. Singapura que fui mesmo. Depois, uma cliente de cá foi para Singapura e desafiou-me
a fazer o projeto de casa dela lá. E como eu já trabalhava em Angola, já tinha feito a casa dela cá e na Suíça, disse, porque não? Eu sou sempre a que diz porque não. Não diz porquê, diz porque não. E gosto sempre de me puxar um bocadinho mais à frente onde estou. E fui, e disse, está bem, vamos a isso. Nós já estávamos estruturados os dois a nível pessoal e profissional para eu poder ir. O Miguel fica como se fosse mãe e pai, e quando eu fico é como se fosse mãe e pai, por isso não vais preocupada, vais completamente livre. Preocupada, nunca vou completamente livre. Tens de me acordar às 3 da manhã para fazer a feira de ciências deles, eles a mostrarem, e o Miguel ia fazer, quer dizer, já fiz trabalhos de casa centenas de vezes através do Skype, resolver dilemas, discussões. É que é pior quando eles estão a discutir à nossa frente em Skype, tu não estás lá. Não dá para, é pior, não dá para conectar olho com olho. Olha para cá, estou a dizer aqui. As pessoas não me ponham no mute, tá? Exato. Que é o sonho de qualquer filho, mas não, resolve. Tipo agora como a telescola. Exatamente. Por causa, senti-me já completamente brifada para a situação quando a Clara aconteceu. Mas, olha, eu acho que fez crescer os nossos filhos. Eles também não conhecem outra forma. Por isso, às vezes, eu acho que quando eles também crescem dentro desse sistema é mais fácil. Estão habituados, às vezes, a estar com o pai, às vezes, a estar com a mãe e depois, às vezes, a estar com os dois. Não sinto que abdico de ser mãe quando não estou com eles, porque sou muito presente. Não deixo de falar com eles. Fizeste um post muito giro sobre isso, da culpa e de... Sim. O sentimento de culpa está sempre lá, mas eu larguei-o a certa altura e ajudou-me imenso. Porquê é que tinhas e como é que o largaste? Tive anos e anos e anos um grande sentimento de culpa, que era uma grande âncora, que não me deixava evoluir como humana, até como mãe, porque depois as coisas eram feitas à volta dessa culpa e também não é saudável. Como por exemplo? Às vezes abdicava de mim, como muitas mães fazem, porque achava que não podia tratar de mim, porque já trabalhava. E então todos os minutos que tinha era para estar com eles, e isso não é saudável. É um grande erro que as mães fazem, fiz durante anos. Eu também sou essa. Pois, e eu às fiz vezes durante sinto anos, isso. durante anos e anos e anos. Até que, olha, a minha life coach ajudou muito nisso, um bocadinho a ter outra perspectiva da importância que é nós estarmos bem para eles e da importância que é eles verem-te tratar de ti, para tratarem deles próprios também, e de perceberem que tu és uma pessoa, tudo muda, o respeito muda, a admiração muda, há um crescimento enorme em conjunto quando nós começamos a tratar de nós sem aquele sentimento de culpa de mãe que trabalha ou que não faz aquilo que eles querem. É mesmo um shift espetacular. O que é que te levou a procurar essa life coach? Foi isso? Comecei, olha, ajudou-me imenso a estarmos em Singapura e a educação progressiva e positiva que eles tinham lá. Eu comecei... Aquilo é mesmo muito à frente, é isso? Mesmo muito à frente. É difícil de explicar quando não se vive. Podemos ler imensa coisa sobre educação progressiva, sobre educação positiva. Quando se vê ser passado, como eu vi aos meus filhos, e o impacto que tem neles, no seu crescimento pessoal, é uma experiência extraordinária. E é todo um podcast. Exato. E eu aprendi, eu comecei a perceber que eu estava a crescer com eles e que eu estava a aprender coisas que nunca me tinham sido ensinadas. Também foste à escola, então? Também fui à escola. Aliás, eu queria ficar na escola com eles, porque era mesmo espetacular. Lembro-me de os deixar e de ficar assim 10, 15 minutos sempre a olhar e a ver, porque era extraordinário. O que é que vias, por exemplo? Berros, para eles, é uma coisa pré-histórica, mas de ficarem chocados de ainda se berrar. Quando eu lhes contava que a professora diz agora calem-se, ou façam isto, ou façam aquilo. Não existe. E há patterns, há formatos que eles usam tão simples, tão óbvios, imagina, crianças a portar mal. A professora nunca vai olhar e nunca vai chamar a atenção às crianças que se estão a portar mal. Eles podem estar a puxar-se o cabelo, vai olhar para as duas ou três que estão bem e dizer estou tão contente que vocês me estejam a ajudar ou que me estejam... E eu assisti aos outros pararem
Até por causa estou arrepiada. disso. É mesmo, uma coisa são tão simples, mas estou, tão mas é simples verdade. e coisas tão simples como estas. Aprendi muitas estratégias positivas que podemos dizer, mas não vai resultar com os meus, ou não vai. Vai mesmo. E é uma coisa que é ultrapassada e que é ultrapassável. Eu acho que tu, às vezes, quando consegues fazer um bocadinho disso em casa, sentes logo, não é? A conversa, o respeitá-los por quem eles são e se eles estão a ter um certo tipo de comportamento, há uma razão. A E perceber 50% porquê, não é é? nossa culpa. Porque a Eles nossa são um espelho. personalidade são. 50% é nossa culpa. Por isso, se pudermos mudar a nossa personalidade ou comportamento, que se repararmos está sempre no lugar onde eles têm aquele comportamento, ou seja, vamos identificar porque é que eles estão sempre a ter aquele comportamento, vamos olhar, vamos nos pôr de fora a perspectiva e em vez de lá irmos à defesa, porque somos animais e porque répteis. E no fundo estamos a tentar mudar aquele comportamento imediato. Exatamente, ali, que não ensina nada. E no fundo está a esconder outra coisa que deve ser trabalhada, Exatamente. Eu não sou psicóloga, não Sim, sou médica, isto foi o que eu aprendi. Mas és mãe, sou e as mães têm muita experiência. Exatamente, claro que sim, e esta experiência mudou a minha maneira, a minha comunicação com eles, o nunca atacar primeiro. Para já porque tenho 3 rapazes e os rapazes vão à defesa imediatamente, e isso também me ajudou muito na comunicação com eles. É o que se chama, e isso também foi a minha coach que depois mais tarde me ensinou com um nome, que é o Sandwich Talk, que é, e também funciona com maridos, Estou a tirar nota já. Funciona com qualquer pessoa na nossa vida. É uma questão de comunicação positiva. E com os filhos ajuda muito, mas tu nunca dizeres primeiro o que está mal. Ou seja, coma de boca fechada. Está a gostar da comida? Está a gostar? Parece que está mesmo a gostar do que está a comer. E eles respondem-te, eles abrem as portas todas para ouvir o que tu tens para dizer, porque senão fecham-se e já não estão a ouvir quando tu estás a dizer o que é que eles têm que fazer. A partir do momento em que eles olham para ti, os meus ao princípio até achavam estranho eu estar a dar o elogio primeiro, não é? Porque eu ao princípio tinha uma educação muito mais tradicional com eles. Sim. E depois tu dizes, olha, mas eu acho que é perigoso. Se estiver a comer de boca aberta, pode-se engasgar, ou pode dar um exemplo, não é? Não se come de boca aberta, parece não sei o quê. Sim. Eles não vão aprender com isso, vão voltar a fazer, não entrou nada, não registrou nada, não aprendeu nada. E depois no final acabas outra vez com um elogio. Por isso, mas vou voltar a cozinhar isto, porque já percebi que gosta do que está a comer. Coisa assim. E aquilo fica lá no meio, amortecido por 2 elogios, e fica um conselho que eles vão lembrar. É uma semente, basicamente. Estava a lembrar-me que eu sou canhota a comer. Sim. E a minha mãe embicava, achava que eu estava a fazer género, Sim. para ser especial, não sei. Sim. E então foi guerras e guerras comigo, porque coisa, e ela assim, hoje em dia, eu, mãe, não consigo comer ao contrário. É muito engraçada. E porque às vezes é só uma coisa tua, não é? Não estás a dar espaço. Exatamente. Porque eu acho que as mães têm isso, as mães ao princípio, é um reflexo. Nós queremos ensinar tudo, não é? Sim. E achamos que estamos a ensinar e o que vimos temos muito que ensinar. formatadas também. Muito formatadas. Temos culturalmente muitas, não é? Muito. Outro dia estava a ver um pai com um filho e o filho ia a dançar à nossa frente e o pai disse, Para com isso. não vou dizer o nome, Pedro, não era Pedro, mas direito, sempre em frente, a andar. E o ar do miúdo, eu ia só observar, olhou para ele com uns olhos e eu só pensava, deixa-o dançar, deixa-o ir, porque vai ser um momento muito melhor para ele, não faz mal, ele não precisa, não está... Eu acho que o pai estava cansado, às vezes é muito movimento, não é? Não só estamos cansados, como não temos ferramentas de comunicação positivas, Sim. porque não as tivemos, por isso estamos formatados de uma certa forma. É um treino. Completamente, mas isso é giro. Depois, como é que tu conseguiste balançar tudo isto fora? Tipo, foi difícil, foi mal. Com os 3 em escolas diferentes, eles têm todos um ano de diferença. Eles têm, às vezes nem isso. Mais ou menos, sim. Os do meio têm 11 meses de diferença e depois os 2, o mais velho e a mais nova, é que têm um bocadinho mais. Sim, mas em 5 anos tiveste 4 filhos. 4.
Exatamente, foi. Lembro-me Eu não de ter, e tenho imagino, fotografias tipo, de 3 bebês de isso biberon tudo. na cama. Ai, meu Deus. E tudo depois, tipo, fora, longe, sem ninguém para ajudar, sem Isso foi um nada. grande desafio. E nós os dois a trabalhar. A trabalhar Eu à às séria. terças viajava, todas as terças ia de Singapura para Bangkok. Ia no primeiro avião, por isso tinha que me levantar às 4 da manhã e chegava à meia-noite desse dia, porque ia lá em trabalho e voltava. E foi uma altura muito desafiante, uniu-nos imenso. Obviamente foi difícil, estávamos os dois esgotados, tínhamos o escritório em Portugal a funcionar, por isso eu tinha reuniões às 2h30, 3 da manhã. As escolas lá ajudaram-nos imenso porque eram tão positivas e puxavam tanto por eles que eu nesse lado sentia-me muito Apoiada. muito apoiada. E acho que eu e o Miguel crescemos muito. Eu até olho para trás e vejo que cresci, na altura nem percebi que estava a crescer. E tive pessoas lá que foram essenciais. Tenho uma grande amiga que é psicóloga americana que vivia lá, que era coincidência ou não, a mãe de um grande amigo de um dos meus filhos, porque eu conhecia lá. Sim. E como em Singapura há muitas pessoas a rodar e muitas pessoas que chegam de outros países, que ficam lá uns anos e que se vão embora, há uma cultura enorme da adaptação, da psicologia da adaptação ou do crescimento das famílias, das pessoas, num lugar que não é o país delas. Eles chamam estes miúdos os Third Generation Kids, que é Third Culture Kids, as crianças com uma terceira cultura. São crianças que nasceram num lugar que normalmente tem uma família de outra nacionalidade e que vivem num país ainda diferente desses dois. Então há um misto enorme cultural, de religião, de forma de estar na vida, e eles lá, e esta minha amiga vive lá há 20 anos, estão muito habituados a lidar com a chegada de famílias novas. E eu acho que ela detectou que eu estava meia, ao princípio, que não tinha pés no chão, e abraçou-me. E com a minha amiga, aprendi imensas coisas com ela, giríssimas, de comunicação, de adaptação a um país e a uma situação nova. Foi um bocado uma mentora, na altura. E hoje em dia eu até faço isso com pessoas que conheço que vêm viver para cá, porque ajudou-me tanto, que quando eu vejo pessoas que vêm viver para cá, que estão com filhos e que estão um bocadinho, uma pessoa está a aterrar, como eu costumo dizer, num lugar novo, digo logo, olha, se precisar de alguma coisa, e tento aproximar-me para poder ajudar, porque as pessoas precisam mesmo quando estão a aterrar num lugar novo. O que é uma boa ajuda para dar a essas pessoas? Olha, eu acho que é uma coisa sentir muito básica. esta coisa de repente realizares que não tens os teus amigos ali, que não dá para ir tomar um café, conversar, tirar a cabeça e estares a ajustar muita coisa ao mesmo tempo. Só conversar. A presença, não é? Presença. Estar ali, sentir-se um apoio. Acho que é giro também perceber-se quais são os costumes, a cultura, mas também adaptar-nos e sermos elásticos para chegarmos ao lado de lá como eles são e não julgar. Eu acho que o julgar é sempre um grande travão. Pois é. Lá está o vazio, não é? Vazio. Temos que partir para as coisas no vazio. E é um treino Tenho aqui cabeça. uma pergunta de uma patrona, que é a Ana Reboredo, e que dizia, gostava de saber como é que a Grossinha consegue ter tanta energia para gerir todas as vertentes da sua vida e quais os pilares por qual se rege quanto à educação dos filhos. Já falámos um bocado disso. Sim. Os pilares, começo pelo fim. Os pilares para mim é mesmo um treino, porque tenho sempre tendência e fui formatada de uma certa forma, por isso nós somos como se fôssemos máquinas, não é? Temos, por mais que te treines, há sempre ali ou estejas a fazer uma dieta, voltas sempre a apetecer-te o açúcar, não é? Por isso, eu acho que na educação, se formos educados de uma forma mais tradicional, há aquele dia em que vamos de repente fazer uma coisa dessa forma, mas eu faço mesmo um esforço em dar espaço aos meus filhos para falar, para darem a sua opinião, para serem eles próprios. E às vezes, quando me esqueço, e às vezes é quando estou com outras pessoas que educam os filhos de uma forma mais tradicional, eu tenho tendência a esquecer-me e a dizer mais uma coisa ou outra, e eles dizem, mãe, nem a reconheço. Sério? Mãe, eles já identificam? Eles identificam e eu paro um bocadinho e digo, ainda bem que eles me dizem isto, não é isto que eu quero. Eu quero dar-lhes espaço, eu quero ouvi-los, e quero respeitar quem eles são. E muito mais vezes eles ensinam-me a mim do que eu me ensino a eles. Que eu ensino a eles. Acho que respondeste muito bem. Eu fotografei, Tati, a tua família. Por acaso adoro aquelas fotografias, acho tão giras. Espetaculares. E tu vinhas-me a contar que tu tiveste entre a vida e a morte.
Eu tive entre a Não vida e foi? a morte. O meu filho teve. O teu filho? Como é que foi? Pera, Meu a filho. tua irmã é que A teve minha irmã é que e teve, o teu filho é que exatamente. O teve. meu filho é que teve, tiveram a mesma coisa, mas Exatamente, coincidentemente coincidência. também. Foi O meu filho foi com 1 ano e meio, Santiago, que coisa. apanhou uma bactéria que não se instalava em lado nenhum e que fez uma septicémia. E ele teve em coma e teve 3 meses no hospital, sem resposta. Acordávamos sem saber. Os próprios médicos diziam que já não horror. temos, não nos pergunte se é hoje, não nos pergunte se é amanhã. E ouvimos mesmo aquilo que nenhum pai quer ouvir, que é prepare-se para o pior. Que horror. Como é que... Ai, Emociono-me pronto, sempre. olha. Emociono-me sempre. Que horror. Como é que... isso aí tudo em trabalho, em tudo ao mesmo tempo? Foi em trabalho, mas eu... O Santiago é o mais velho. O Santiago é mais velho, não tinha nenhum, estava à espera do segundo na altura. E é uma coisa que os pais que passam sabem o que é que isso é, não é? E uma pessoa... Eu, pessoalmente, encontrei uma força que não sabia que tinha, obviamente, na altura. Se calhar foi aí que eu comecei com esta coisa do positivismo, porque tive pessoas que chegaram ao hospital como se fosse o fim, e eu comecei a pensar, mas isto não é o fim, não tem que ser o fim, vamos aqui até não Foste haver ir esperança, há esperança, não é? Por isso eu pedi para não me virem visitar enquanto não houvesse respostas, Sim. porque achava que as pessoas que chegavam puxavam tudo muito para baixo. E pronto, foi o São Francisco Xavier, uma equipa extraordinária de enfermeiros e médicos que salvaram a vida ao Santiago. O Santiago tem uma força interior espetacular, que ainda hoje em dia pratica. E agora está ali um atleta... E agora nunca mais, teve tantos antibióticos que nunca mais ficou doente. Ficou curado para a na vida. E olha, e trouxe-lhe esta paixão que ele tem, porque ele teve que voltar a aprender a andar aos 2 anos, depois dessa estadia no hospital, e demos numa bola de futebol para ele aprender a andar. E hoje ele nunca mais largou a bola de futebol. Já viste? Vê lá coisas. É uma linha de vida, não larga. É Hoje em mesmo. dia é a paixão dele e é futebolista. E depois a tua irmã também, que foi minha colega na SIC, também teve um... Teve a também mesma assim... coisa mais tarde, é o pneumococos, que normalmente há vacinas e estão vacinados, mas há estes azares da vida Sim. que E ela acontecem. depois estava grávida, não? Estava, ela ficou com 6 meses em coma Em também. coma. Ai, Porque é como uma que bactéria fortíssima, daquelas que os antibióticos não fazem logo efeito, e depois há um lado que é a força da pessoa, a saúde da pessoa e a ajuda médica, obviamente, os médicos todos e a tecnologia. Meu Deus. Tiveste aí logo 2 experiências. Tenho aqui Foi. mais uma. Toda a gente pergunta sobre... A Maria Granel, conheces? Sim. Também está a perguntar aqui da educação, não é? Lembra-se de acompanhar a transição do ensino dos filhos em Singapura, diversidade em sala de aula, metodologia do projeto, para o regresso ao nosso sistema de ensino. Exatamente. Se calhar ela quer saber isso. Foi como muito difícil, muito o difícil. choque, diz ela. Foi um choque enorme. Por exemplo, lá eles, num teste, não riscam os erros. Depois já tinha, eu adoro essa coisa. Estou sempre Fazem a dizer highlight das coisas boas. isso. Claro que não são inconscientes e que, claro, que mapeiam, fazem um mapa do que é que as crianças precisam Onde é que falharam. onde é que falharam Sim. e o que é que precisam de reforçar, e as aulas depois são feitas consoante esse reforço das matérias, e não são postos todos numa aula para terem que ter todos o mesmo performance. Cá também já não é assim. Eu também, quando cheguei em 2016, vejo uma diferença grande entre 2016 e 2020 em Portugal a nível de educação. Mas chegaste cá e vias os errados encarnados. Encarnado, e vê-se eles a irem abaixo, quando que ali há uma paixão enorme, uma vontade enorme de ainda fazer melhor. E eu lembro-me, por exemplo, de um dos meus filhos, que é muito criativo, muito agitado, de cá me dizerem: olha que ele é muito agitado, veja lá, vá ver, porque... E lá, eu chegar lá a dizer à professora e ela dizer: mas qual é o problema? E depois vir ter comigo e dizer: sabe que o seu filho tem apetência para música, é músico, arranja ritmo em todo lado. Eles vão procurar onde é que está o talento. Sim. Em vez de focarem nas fraquezas. E depois fortalecem as fraquezas através do talento. E isso é uma coisa espetacular. É Que ver giro. os filhos a florescer a olhos vistos. Que giro. É muito giro. Nunca pensaste abrir uma escola? Não. Não. Pratico e depois partilho o que consigo Sim. nas redes, porque ajuda. Partilha muito isso, está bem? E vou partilhando estas coisas e acho que porque vê-se mesmo um impacto enorme neles, de confiança, porque eu acho que
da infância, o que as crianças mais têm que levar é confiança neles próprios. Não é se são bons a matemática ou se têm aptitude para uma coisa ou para outra. É, se forem confiantes, vão conseguir qualquer coisa na vida. E vão descobrir, exatamente, vão-se descobrir, não é? Exatamente. A confiança para mim é a base. Também tiveste uma coisa qualquer, uma escoliose. Tive. Eu agora posso dizer porque vi-te entrar com uma coisa gigante. Um objeto de tortura. Exato. Podes, se calhar já, falamos já disso. Olha, eu andei... Vocês não estão a perceber. Andei. Para quem só está a ouvir, isto é uma estrutura metálica. É um objeto de tortura. É um objeto de tortura, uma estrutura metálica. Imaginem, tipo, o corpo de uma pessoa, não é? Tipo, a parte de cima do corpo. Tem, assim, tipo, uma estrutura metálica e depois a cabeça não vos sei explicar melhor. Isto é as ancas. Pronto. Duras. É que há pessoas que só estão a ouvir. Eu sei, pois. Pronto, então tu tiveste... É um colete, basicamente. É basicamente um colete inteiro, em que tem ferro em cima para segurar o pescoço e a cabeça, e tem uma estrutura dura em baixo que alinha as ancas. Exato. E depois tem este cinto que eu ia apertando e agarrando a omoplata, ia apertando cada vez mais, porque eu estava toda curvada, e isto ia-me pondo no sítio certo, e cada vez que eu ia endireitando mais, eu ia puxando o cinto mais. Mas o que é que agora então conta-nos tudo? Era umas... Eu fui diagnosticada com uma escoliose aos 12, minha amiga. Fui diagnosticada. Agora ficas aí com ela ao lado. Aqui ao lado. Fui diagnosticada com uma escoliose grave, bastante grave, muito grave, aos 12, uma curva enorme. O que é o perigo da escoliose? É, pelo menos em palavras que me foram explicadas na altura, com 12 anos, pode, a certa altura, esmagar os órgãos, de tanto as curvas, pelas curvas empurrarem os órgãos para onde não devem estar no teu corpo. Podes ser operada, na altura a operação já estava efetiva, mas não era uma coisa que se fazia há muito tempo. O meu pai é médico, não queria arriscar a operação na altura e preferiu que eu fizesse tudo para não ter que ser operada. Por isso eu comecei dos 12 até aos 16, usei isto, dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Ias para a escola assim? Por fora, e quando conseguia por dentro da roupa. E é muito tempo, 4 anos. Acrescido com o aparelho dos dentes aos 15. Foi assim uma época giríssima. E olha, foi muito importante para mim. Eu trouxe-te isto, disseste para eu trazer qualquer coisa. Depois também trouxe um presentinho, uma surpresa para ti. Mas eu acho que isto para mim, às vezes, quase me apetecia ter numa caixa de acrílico em casa. Emoldurado, quando tipo os meus filhos se queixam tua. de coisas, eu muitas vezes digo: quero pôr o meu colete. Vamos sair. E não foi um dia, não foi um mês, foram 4 anos. 4 anos. As minhas amigas, quando vinham a casa, brincavam com isto e pediam para pôr e adormeciam com isto, porque eu dormia com isto todas as noites também. E tirava para fazer ginástica, fazia muita natação, muito desporto, porque me pediam, porque era importante e porque eu gostava. E olha, foi uma coisa que me formou, que mudou a minha maneira de ver os outros, mudou a maneira de talvez o julgar seja tão importante para mim, também por causa Mas sofreste alguma coisa com isso? Das outras pessoas? É assim, eu acho que tive muita sorte, porque o meu grupo de amigos era tão genuíno e tão espetacular. Não via isso. Alguns deles nem se lembram de eu usar. É espetacular. Sério? É espetacular, porque não ligavam, era uma coisa, não se lembram, não andavas com isso. E disse, não, olha, andava, mas as pessoas aceitavam, falavam, quer dizer, não havia. Agora, obviamente que apanhei pessoas que nem têm a noção das coisas que dizem, nem me lembro, nem te posso dizer coisas que ouvi, mas que se ouve, se engole, se sobrevive e se continua em frente. E tu lidavas bem? Eu lidava bem, olha, mas em não casa estava tipo revoltada? Não te revoltaste? Nunca me revoltei, aceitei. Para mim eu via isto como um escape, como um não chegar à operação. Por isso para mim era, e se calhar foi assim também que o meu pai, sendo médico, muito frio e direto, me levou, quer dizer, nunca viu isto como um problema, era um passo a fazer para não chegar à operação, era uma meta. E eu via isto como isso, só me dava conta que era mais quando havia o tal comentário ocasional negativo, que eu de repente olhava e dizia, espera aí. Lembras-te do último dia? Lembro-me do último dia, lembro do primeiro dia que usei 100. Como é que foi o primeiro e como é que foi o último? O último eu nem me dei conta, era mais um. O primeiro foi estranhíssimo, porque era sair
e fazer assim e saltar sem ter que... Não te mexias, não? Não dava, até sentar, uma pessoa estava assim e depois eu estava, hoje em dia já voltei a ter outras coisas, mas eu, por exemplo, eu estar assim direita, para mim é um esforço. Tu me disseres para estar direita, eu faço-te isto porque é assim que eu me sinto direita. Mas isto foi quase um ensinar. Sim, isso é uma educação, uma educação postura, mental, não é? depois com fisioterapia semanal e com outras coisas que se tinham que fazer para ajudar, mas ao mesmo tempo deu-me uma força interior e passei a gostar de mim por razões que não eram forçosamente na adolescência, que é tudo muito estético e tudo muito sobre nós próprios, não é? E percebeste que gostavas de ti mesmo assim e que Sim, não, e que as não, pessoas não também, era por as isto. pessoas que estavam perto também gostavam de mim, não era porque eu usava um colete e fez-me ver a beleza e as pessoas sem filtros. E ajuda-me imenso hoje em dia no meu trabalho também. E gosto muito dessa genuinidade, desta autenticidade. Para mim é muito importante. Porque a vida não é só cores e flores e coisas bonitas, não é? E por dentro somos isto. Por isso isto sustém, somos uma estrutura. Olha, agora vais ficar por cá? Vão ficar por cá? Ou... Não, estamos cá. Esta vez foi para ficar. Foi? Foi Eu para ouvi ficar. um não e pensei, espera aí, ela vai outra vez. Não, há sempre a vontade de ir, mas Sim. eu acho que é em viagens. Em viagens, agora menos, porque não podemos, não é? Vamos ver como é que o mundo vai mudar em relação a isso. Eu acho que eu e o Miguel tomámos decisões muito importantes, muito corajosas, em alturas difíceis, que podíamos ter dito agora não, mas quisemos ir e olhando para trás foi o melhor que fizemos. Crescemos com isso e soube-nos tão bem voltar. Acho que gostamos do nosso país e apreciamos o que temos tão mais por ter ido, que queremos ficar e quase nos sentimos turistas no nosso próprio país. Fizemos este road trip este verão, só me apetece fazer mais e mais, e as pessoas às vezes dizem, para onde é que vais? E desde que chegámos, não é por causa agora do Covid, nós dizemos, nós vamos para Portugal. Nós agora estamos aqui. E realmente não há sítio melhor para ter filhos, não é? É tão bom, esta eles liberdade crescerem aqui. e autenticidade e beleza e simplicidade. Sim. E estás perto da família perto também. da família, adoramos e é aqui que vamos ficar. Então, querida, trouxeste mais uma coisa, não Trouxe foi? mais uma coisa para ti. Espetáculo! Já percebi que tu gostas de plantas. Adoro! É uma espada de São Jorge. É uma espada de São Jorge, mas agora vê onde está, porque por falar em autenticidade e em Portugal... nós não falámos neste no cabinet. Pois não, Tens na que loja. falar, a loja. Mas a loja é no Estoril. É no Estoril, na Avenida de Nice, ao lado da Pastelaria Garrett. E no número 68. Passam lá, depois vão comer bolinhos. Exatamente. E é sobre isto, a loja é sobre a autenticidade. Ai, Jesus, é muito também sobre o feito em Portugal. Espera aí. É muito também sobre o feito em Portugal. Olha, essas palmeiras são as palmeiras do Estoril. As palmeiras do papel. E este vaso é feito cá em Portugal. Olha, o vaso lindo. É um vaso. Tens de dar água. Estas aguentam muito, muito tempo sem água. São a melhor planta para ter em casa. É verdade. E adoro os verdes todos das folhas. Pois é, deixa-me lá ver. E esse vaso é feito cá em Portugal, à mão. Por isso eu acho... E vendo as fotografias de tua casa... Sim. Acho que se vai enquadrar. É mesmo bonito, porque é um vaso e depois tem assim um trabalho de verga. Exatamente. Um trabalho, muito giro. Adorei. Mais um para a tua querida. Obrigada, adoro. E tem a ver com isso, tem a ver, olha, com a autenticidade, com o feito à mão. Eu digo sempre que uma coisa que me orgulho em Portugal é que nós fazemos com vagar e não devagar. E acho que devíamos explorar mais esta expressão do com vagar, que é fazer com carinho, e versus o devagar. E o com vagar é fazer com tempo, com carinho, com experiência, não é? E com tradição. E o Cabinet e a minha loja é muito sobre isso. As pessoas podem ir, está aberto ao público? Está sempre aberto, sábado e domingo também. E tens coisas à venda, para a casa, à venda, decoração? À venda, são 10 salas. 10 salas? Eu tenho que ir lá, é uma vergonha, como é que eu nunca fui? Daí o conceito de cabinet, porque parece um cabinet, que eram aqueles armáriozinhos de quando as pessoas iam viajar no século XVIII, XIX e traziam um bocadinho da pedra italiana, um bocadinho dos lugares onde tinham estado e depois expunham na sua sala para mostrar aos amigos os lugares onde tinham estado, pequenos pormenores ou materiais de onde tinham estado. E eu fiz isso em tamanho grande quando voltei da Ásia,
olhei para aquelas 10 salas onde era o nosso escritório depois passou para Cascais, para um armazém, e ali ficou o cabinet com as 10 salas abertas todos os dias da semana, não fechamos, das 10 às 7 ao fim de semana e das 9 às 6 durante a semana, e onde eu ponho objetos que eu acho que são autênticos e que dão identidade às casas, porque quer queiramos, quer não, é uma altura de massas em que compramos em lojas onde há muito mais do mesmo, acontece. E ali tem coisas únicas e ali são coisas especiais. que vão te dar um bocadinho de autenticidade e de identidade tua à tua casa. E se uma pessoa quiser mudar mesmo tudo... Isso fala para um projeto e fazemos um projeto. Às vezes é só de uma sala, às vezes é da casa inteira, às vezes é de uma casa que ainda nem começou. Eu vi agora um quarto dos avós. Sim. Está giro, adorei. Quarto dos netos. Isso, ao máximo. Era um sótão, porque eu adoro olhar nas casas para os espaços que as pessoas não usam ou que acham que não têm nada para onde se pegar. Aí, voltando ao meu colete, eu olho sempre para as coisas que as pessoas acham que não têm potencial. Eu acho que vem um bocadinho da minha história e ao vazio. E gosto de fazer desses espaços sempre os mais giros, seja um armário que não serve para nada, seja um espaço mesmo da casa que é inutilizado, eu gosto sempre de o fazer o mais especial. E o cabinet tem esse espírito. E então, as pessoas para te seguirem, como é que é? Podem-me seguir no Instagram. @Gracinha Viterbo. Agora partilhas coisas muito giras. Pois é, agora tenho estado a fazer, e Tens, depois com o confinamento também partilhar mais. Sim, e contas muitas coisas, acho que está mesmo giro o teu Instagram. Ainda bem, tenho feito um esforço, porque eu fui introvertida durante muito tempo e de repente descobri que não era introvertida, são coisas que a vida nos traz. Como descobri que não gosto de café e bebi café a vida toda, a pessoa vai com a vida aprendendo assim umas lições. E também é bom escrever, não é? Para escrever uma pessoa, às vezes, não liberta coisas que estão cá dentro e assim... E também é uma forma, voltando ao julgar, em que as pessoas nos julgam que nós somos de uma certa forma, e tenho bastantes followers a dizer que estão a conhecer uma gracinha que não sabiam. É isso, porque eu acho que o teu Instagram está... E as pessoas estão muito curiosas, que gira, ela passou por isto, que gira, não sei o quê. Exatamente, é partilhar. Quer dizer, é uma coisa que eu descobri, que me faz bem e que eu gosto. Gosto de responder às followers que me contactam, gosto de... Ainda consigo, suponho que quando se tem muitas não, mas sobretudo gosto de partilhar. E no confinamento ainda fiz mais isso, não é? Comecei com lives e comecei a perceber que o bom que é de estar mais perto dos outros e de poder começar a partilhar o que se aprendeu na vida e as lições que a vida nos deu, não é? Olha, adorei ter-te aqui eu mesmo também, e acho que as pessoas vão adorar este episódio mesmo. Obrigadíssima, gostei imenso. Sério. Olha, já sabem, não julguem. É verdade. Mas julguem este episódio, que eu quero muito ler os vossos comentários, por isso podem comentar aqui este episódio da Gracinha, podem subscrever o canal do YouTube, não se esqueçam, e partilhem este episódio, que eu acho que muita gente vai gostar de conhecer. E pronto, obrigada por esta temporada espetacular. Voltamos com mais novidades em breve. Beijinhos, boa semana.